Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou professora de Direito Constitucional e hoje nós vamos ver a parte 3 do Poder Judiciário. Na verdade, eu fiz essa terceira aula especialmente para a gente falar sobre o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. O que é o CNJ, como o CNJ funciona, enfim. Que de vez em quando cai a respeito do CNJ, algumas decisões, algumas interpretações a respeito do que é o CNJ, então eu acho importante você saber a respeito dele, tá? Então vamos lá. O CNJ, ele é um conselho administrativo dentro do Poder Judiciário, ou seja, ele é um órgão que fica dentro do Poder Judiciário, que ele é administrativo, ou seja, além de visar, assim, controlar o Poder Judiciário administrativamente, ele também tem o poder de aplicar punições aos magistrados, enfim, ele visa o correto funcionamento do Judiciário, tanto administrativamente quanto na função principal do Judiciário, que é julgar. Então, o Conselho Nacional de Justiça, ele visa simplesmente um bom andamento do Poder Judiciário, tá? Então, ele é um órgão administrativo, lembre bem disso, tá? Ele é um órgão administrativo que fica dentro do Poder Judiciário. Então, ele só vai funcionar para o Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele jamais vai poder fazer alguma decisão que implique outros órgãos, a não ser o Poder Judiciário, tá? Porque ele foi criado pelo Poder Judiciário e só existe dentro dele, tá? Então, jamais o CNJ vai ter algum poder além do Poder Judiciário, tá? Então, como eu disse, ele é um órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar. Então ele visa o correto funcionamento administrativo do Poder Judiciário, o orçamento do Judiciário, financeiro, aliás, e disciplinar. Então, ele vai aplicar penões, sanções disciplinares aos membros do Poder Judiciário, que são os magistrados, tá? E ele tem caráter nacional, então as suas disciplinas, esse poder disciplinar, administrativo, financeiro, ele vai abranger todo o Poder Judiciário, tanto o STF, STJ, os tribunais superiores e o Poder Judiciário estadual, tá? Então, desde a primeira instância até o STF, o CNJ vai ter ele vai ter poder no Poder Judiciário, tá? Então tá. Eu trouxe aqui uma jurisprudência do STF a respeito do CNJ, tá? Então vamos lá. Essa Suprema Corte, ou STF, eles quis dizer, em distintas ocasiões já afirmou que o CNJ não é dotado de competência jurisdicional, sendo mero órgão administrativo, ou seja, ele não é um poder, ele não tem poder legiferante, ele não tem poder, judicante, ele não tem poder de julgar, ele é só um poder do judiciário administrativo, tá? Então ele não é como se fosse um tribunal que julga ações, ele simplesmente tem poder órgão administrativo, tá? Sendo que a resolução 135 do CNJ, ao classificar o CNJ e o Conselho da Justiça Federal de tribunal, ela simplesmente disse, até porque não poderia dizer que as normas dela aplicam apenas aos também referidos órgãos, ou seja, significa que as resoluções do CNJ somente se aplicam ao Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário, ele é um órgão do Poder Judiciário, então ele só pode determinar o Poder Judiciário porque ele faz parte do Poder Judiciário, tá? Então é isso que ele quis dizer. Novamente reforçando, o STF já disse, e eu reforço, o CNJ só vai implicar o Poder Judiciário. Então, nas resoluções, nas determinações, nas sanções, é tudo ao Poder Judiciário, aos magistrados, enfim, vai só dentro do Poder Judiciário, tá? É como se o Poder Administrativo, se, por exemplo, uma prefeitura criasse um órgão dentro dela que determinasse, olha, você tem que fazer assim, assado, vou aplicar sanções, entendeu? É só dentro daquele órgão, então é só dentro daquele poder, tá? Vamos lá, vamos começar com as competências do CNJ, tá? O controle de atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais do juiz, ou seja, ele vai observar como que está funcionando administrativamente o Poder Judiciário e se o Poder Judiciário está cumprindo os deveres funcionais e como que está ali o financeiro do Judiciário, tá?
Olha, ele vai também zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, tá? Então, ele vai também, além de determinar como o Judiciário está funcionando bem ou não, ele vai observar se o Judiciário está ele está tendo a sua autonomia, que é determinada pela Constituição, e também se o Estatuto da Magistratura, que rege todos os magistrados, né? Então, o Poder Judiciário está sendo cumprido pelos outros poderes, tá? Expedindo atos ou regulamentares ou recomendar providências. Então, esses atos regulamentares e providências, eles somente vinculam o judiciário, tá? Tá bom, vamos lá. Zelar pela observância do artigo 37, que são os princípios, a administração pública, o artigo 37 fala, mas em principal pelos princípios da administração pública. Princípios que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses são os princípios explícitos da administração pública que o Poder Judiciário, na hora que ele estiver atuando, ele também tem que aplicar, tá? Então, o Poder Judiciário tem que respeitar os princípios da administração pública também. Tá? Então, ao CNJ compete também zelar a observância do artigo 37, os princípios da administração pública, e apreciar de ofício ou mediante publicação. Então, tanto o CNJ de ofício quanto provocação de qualquer um, tanto do Poder Judiciário mesmo ou do povo, a legalidade dos atos administrativos e dos membros do órgão do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, veja bem, então, os atos administrativos do Poder Judiciário podem ser desconstituídos pelo CNJ, tá? Revistos ou fixados prazos para que eles sejam para que providências sejam adotadas para o cumprimento da lei. Então, vamos supor, o Tribunal de Justiça, lá na sua administração do Tribunal de Justiça, fez um ato que é contrário à legalidade, por exemplo. O CNJ pode revogar esse ato, desconsiderar esse ato ou fazer assim: eu vou dar um prazo para vocês para cumprirem a lei. Então, fazer esse ato de uma forma que ele cumpra a lei. É basicamente isso que esse artigo está dizendo, tá? Representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou abuso da autoridade. Então, nesses casos que o Poder Judiciário faça um crime contra a administração pública ou um abuso da autoridade, o CNJ pode, com os documentos em mão, mandar para o Ministério Público para que ele ajuize a ação, tá? Porque o Ministério Público, que é o detentor dessa capacidade de ajuizar ações penais incondicionadas, então que não necessitam de queixa ou requerimento, tá? Vamos lá. Receber e conhecer das reclamações contra os seus membros e órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra os seus serviços auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais, de registros que atuem por delegação do Poder Público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correções dos seus tribunais. Isso significa o quê? Que o CNJ também é responsável por receber reclamações de da sua organização, tanto dos magistrados quanto dos seus funcionários, tá? E ele também pode aplicar sanções, não prejudicando ainda as sanções dos próprios tribunais. Então, os tribunais podem aplicar sanções e o CNJ, independente, também pode aplicar sanções cumulativamente, tá? E, o CNJ tem esse poder que eu coloquei aqui grifado, de avocar processos disciplinares em curso, ou seja, puxar para ele. Então, tem um processo disciplinar em curso, ele fala, então, daqui que eu vou julgar, determinar remoção, disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço. Esse aqui temos um exemplo do CNJ. Teve uma magistrada que botou uma mulher uma adolescente foi presa por um ato infracional e ela foi colocada numa cela com vários homens, mais de 20 homens, e foi estuprada, enfim, várias coisas aconteceram. Essa magistrada teve pelo CNJ uma aposentadoria com subsídios, então ela foi aposentada compulsoriamente, foi uma sanção que foi dada pelo CNJ a essa magistrada. Então, essa é uma das competências do CNJ também, tá? Aplicar outras sanções administrativas asseguradas pela defesa. Então, vai ter um processo, né, administrativo disciplinar pelo CNJ, o magistrado, enfim, o servidor vai poder ter ampla defesa, mas o CNJ também pode disciplinar, então pode aplicar ações disciplinares, tá?
O CNJ também pode rever de ofício ou mediante provocação. Então, em todas essas ações de disciplinares, enfim, ele vai poder ser de ofício ou provocado por qualquer um, tá? Processos disciplinares de juiz, membros dos tribunais julgados há menos de um ano. Então, vamos supor que o Tribunal de Justiça tenha feito um processo disciplinar e o CNJ não esteja feliz a respeito disso. Se ele for julgado há menos de um ano, o CNJ pode rever de ofício ou por provocação esse processo disciplinar, tá? Então é uma possibilidade que o CNJ tem. Olha que interessante. É uma espécie de superação da coisa julgada assim, nos tribunais, tá? Elaborar relatórios estatísticos sobre o processo, sentenças, enfim. Então o CNJ, eu coloquei aqui grifado, mas essas duas partes aqui, é uma das funções do CNJ é fazer estatísticas, tipo, quantos processos de crime foram julgados, quantos homicídios foram julgados, quantos processos foram arquivados, enfim, tudo isso cabe ao CNJ também, até pra gente saber como que tá funcionando a nossa justiça. Então, como órgão administrativo do Poder Judiciário, o CNJ também, ele vai determinar mutirões carcerários, enfim, tudo isso vai ser o CNJ que vai fazer. Então, ele vai ver lá, então tá tendo muita prisão provisória, então vamos fazer mutirão carcerário para soltar esses presos provisórios. Tudo isso são determinações do CNJ, tá? Então, como que é a composição do CNJ? Como que é? Então, a gente vai ver que ele tem 15 membros, tá? E é um pouco maçante, mas eu vou ler basicamente como que se compõe o CNJ. Isso não é muito cobrado, não, tá? Mas é cobrado o que o CNJ faz em geral. Então, é órgão administrativo do Poder Judiciário. Mas é importante a gente saber como que se compõe. Então, são 15 membros, tá? E um ministro do STJ, um ministro do TST, Tribunal Superior do Trabalho, um desembargador do Tribunal de Justiça, tá? E esse desembargador de qualquer Tribunal de Justiça do Brasil inteiro vai ser indicado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Um juiz estadual também, de qualquer estado, vai ser indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Um juiz do Tribunal Regional Federal, também indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Um juiz federal indicado pelo STJ. Um juiz do TRT, que é Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo TST, um juiz do Trabalho indicado pelo TST, que é Tribunal Superior do Trabalho, tá? Um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República, um membro do Ministério Público, que seja estadual, indicado pelo Procurador-Geral da República, mas nesse caso aqui, os Ministérios Públicos dos estados vão fazer uma lista, tá? Dos membros que eles indicam, e o Procurador-Geral da República vai escolher dentre essa lista tá? 2 advogados indicados pelo Congresso Nacional, Conselho Nacional da OAB, desculpe, e 2 cidadãos, um indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado, tá? Então essa é a composição. E também a Constituição diz que os demais membros vão ser indicados os demais membros são indicados pelo presidente da República, tá? E cada membro desse, então, a composição do CNJ, cada membro vai ter 2 anos de mandato dividido a uma recondução, tá? Então, vamos lá. Isso aqui não é relevante, é bom você saber como funciona, mas não decora, não é necessário decorar, tá? A não ser que você faça um curso para o CNJ, mas enfim. Tá, então a composição do CNJ vai ser assim, e ele vai ser presidido pelo presidente do STF, então atualmente é Carmen Lúcia, que era presidente do STF e presidente do CNJ, tá? E nas ausências, o vice-presidente do STF vai ser o presidente do CNJ, tá? Opa. Então, a composição do CNJ, eu coloquei, foi pra frente demais aqui, tá? Vamos lá. Então, vamos pra frente aqui, ó. O Conselho Nacional de Justiça não dispõe constitucionalmente de competência para deliberar sobre situações que alcancem ou atinjam resoluções e manifestações volitivas emanadas de órgãos e autoridades vinculados a outros poderes do Estado, ou seja, o CNJ ele não tem poder, como eu disse, que vá além do Poder Judiciário. Então, ele não pode se meter, digamos assim, nos demais poderes, tá? E por isso mesmo, absolutamente estranhos ao âmbito de atribuições institucionais daquele órgão de controle meramente administrativo do Poder Judiciário, isso que eles estão querendo dizer. Ainda que se trate de provimento de cargo de desembargador pela regra do 5º Constitucional. Ou seja, a regra, assim... Regra geral, o CNJ ele não ultrapassa o Poder Judiciário, ele não pode se envolver nas resoluções, determinações, nada que não vão além do Poder Judiciário, que vão além do Poder Judiciário, tá?
Então vamos lá. A União, o Distrito Federal, dos territórios criará ouvidorias de justiça competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado. Então, ao CNJ, você pode reclamar. Então, se um juiz tratou você de infringiu algum dever dele, foi algum poder, a administração do Poder Judiciário infringiu algum dever da administração, você pode reclamar no CNJ, tá? Então, e essas ouvidorias, tanto pela internet, você pode procurar no site do CNJ, vai estar lá onde tem essas ouvidorias, na União e nos estados tem essas ouvidorias, tá bom? Então, esse é o panorama geral do CNJ. Importante ressaltar que você não tem que decorar a composição do CNJ, só sabe que tem 15 membros e que ele é um poder administrativo dentro do Poder Judiciário e que as determinações do CNJ não vão ultrapassar o Poder Judiciário e que o CNJ é a possibilidade de disciplinar dos magistrados e dos servidores do Poder Judiciário, tá? É basicamente isso, não é necessário você decorar profundamente o CNJ, tá bom? Então essa é a terceira aula do Poder Judiciário. Se você quiser saber mais sobre o Poder Judiciário, vai na aula 1 e aula 2, que a gente tratou a competência do STF, do STJ, dos tribunais, a Justiça Especial, Militar, Trabalhista e Eleitoral, tá? Então, o pormenor do Poder Judiciário tá na aula 1 e aula 2. A aula 3 foi só para falar do CNJ, tá bom? Muito obrigada e até mais.